Uma boa noite a todos, que Deus possa nos iluminar, que Jesus possa nos guiar pelos caminhos do bem. Mais uma vez nos encontramos nesta noite, pedindo aos bons espíritos que nos iluminem, nos amparem, possamos ter momentos de aprendizado, reflexão e crescimento. Pedindo a Deus por todos os necessitados do corpo e da alma, que neste momento possam receber as nossas vibrações de carinho, de amor e de fraternidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E hoje nós falaremos um pouco do Cristo, bem próximos aí do Natal, de mais um Natal nas nossas vidas. E falaremos sobre o Cristo. Vamos utilizar o livro Em Torno do Mestre, do Pedro de Camargo Vinícius. E nesse livro ele tem um capítulo onde ele diz: Cristo nasceu onde? Quando? E fala assim: a salvação não está numa finalidade a que se convencionou denominar céu ou paraíso. Está sim na perpétua renovação da vida, para a frente e para o alto. Avançar, como disse São Paulo, de glória em glória. Tal é, em síntese, o trabalho e o plano da redenção. Jesus é a força viva que, uma vez encarnada no homem, determina a sua constante transformação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como de unigênito do Pai. Mas a todos os que o receberam, aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. A prerrogativa de unigênito do Pai, Jesus a torna extensiva a todos os que de boa vontade o receberem, e assim se opera o seu natalício no coração do pecador. O menino que Maria enfaixou deitando-o em seguida numa manjedoura é a figura de Jesus, que é força, que é poder, que é vida e verdade, atuando no interior do homem. Invoquemos, em abandono de nossa asserção, o testemunho de algumas personagens que figuram na esfera cristã como astros de primeira grandeza. Perguntemos a Paulo: onde e quando Jesus nasceu? Ele nos dirá: foi na estrada de Damasco, quando eu, então intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é quem vive em mim. Indaguemos de Madalena, onde e quando nasceu Jesus. Ela nos informará: Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor, e ele assim se pronunciará: Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos. No átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do século. Quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade,
pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes do meu próprio ser. Chamemos à baila João Evangelista e peçamos nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias. E ele nos dirá: Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Dirijamo-nos a Zaqueu, o publicano, e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore, à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me, dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. Naquele dia entrou a salvação no meu lar. Interpelemos Tomé, o incrédulo, quando e onde nasceu o Mestre. Ele, por certo, retrucará: Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível, em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apelemos finalmente para Dimas, o bom ladrão. Onde e quando Jesus nasceu? Ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humanas supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo, senti-o em mim e eu nele. Tal foi o testemunho do passado, tal é o testemunho do presente, dado por todos os corações que, deixando de ser quais hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade naquela manjedoura, que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço do Redentor do mundo. E assim ele encerra o texto. Então vemos nesse texto que ele diz no início, né, bem no início, que Jesus é a força viva, uma vez encarnada no homem, determina a sua constante transformação. O que significa isso? Que uma vez nós, homens, né, espíritos, tendo Jesus ali como convicção em nossas vidas, a certeza de que é o caminho que devemos trilhar, nossa transformação constante a partir daquele momento é determinada. E aí ele traz todos esses relatos desses personagens da nossa história, lutadores aí, né, que defenderam sempre Jesus, proclamaram aí a defesa de Jesus através dos ensinamentos, através da divulgação dos seus feitos, das suas obras, e todos eles relatam o momento em que houve esse despertar em suas vidas de Jesus. E daí nós tiramos para nós, temos que extrair para nós essa reflexão. Em que momento em nossas vidas houve esse despertar de Jesus em nós, para que podemos realmente ter ali a transformação em nossas vidas. Muitos de nós ainda não conseguiremos identificar esse momento preciso. Ele pode estar em construção ainda, pode estar ainda sendo desenvolvido essa chama dentro de nós. Para outros já está mais definida, já temos mais convicção, já temos um momento mais preciso desse despertar. Mas independente de onde estivermos, essas épocas do ano,
o Natal principalmente, nos traz essas reflexões, nos deixa, nos chama, faz um chamamento para cada um de nós, para que tenhamos essa reflexão e essa análise de como Jesus está dentro de cada um de nós. E é importante avaliarmos isso para definirmos aí os nossos caminhos, né, os nossos interesses, as nossas convicções e lutar sempre para que isso cresça em nós, diminuindo a distância que muitas vezes colocamos entre nós e Jesus, esse Espírito perfeito, iluminado, né, o Espírito mais perfeito que já habitou a Terra e até hoje olha por nós. Então, para diminuirmos essa distância, né, para que nos sintamos mais próximo dele através das suas lições, através das suas atitudes e colocarmos essas lições em prática na nossa vida, em todos os natais, em todos os dias do ano, possamos aplicar isso, para que nós como espíritos possamos nos desenvolver dia a dia em busca da aproximação maior com Jesus. Que possamos ter nesse ano um Natal iluminado, pensarmos em todas as situações do ano, né, das nossas as alegrias, as tristezas, e vibrarmos principalmente para que tenhamos sempre a companhia desse irmão em nossas vidas. Jamais nos abandonemos essa ideia, que possamos tê-lo sempre ao nosso lado, para nos consolar, para nos ensinar, para nos aliviar e também para aguardar de nós as boas obras, né? Cada um possa ter isso em mente, a favor da caridade, a favor da reforma íntima, pensando sempre em que Jesus faria no nosso lugar. Ficamos por aqui hoje, tenham todos um Feliz Natal e uma boa semana. Uma boa noite a todos vocês. Após um ano muito conturbado e que muitas pessoas se encontram desesperançadas, chegamos aos dias que se aproximam do Natal, do dia em que Jesus comemora o seu nascimento. Pouco importa a data precisa desse nascimento, se foi em dezembro, se foi em abril. O importante é a sintonia das pessoas nesse dia, nesse mês, nessa data. Vamos tentar voltar àquela época e perceber que tempos antes do nascimento de Jesus havia uma força, uma luz, uma alegria que chegava a todos. Imaginem o povo hebreu, escravo há tantos séculos, os romanos acostumados às guerras, mas de forma inexplicável todos sentiram uma esperança, que era uma espécie de sinal da mudança que estava a caminho. As pessoas mais simples sentiam, mas não sabiam explicar que esperança inesperada era aquela. Uma pleiade de espíritos estava preparando o planeta para o nascimento da alma mais perfeita que a Terra já pôde ver. Era um sinal que as pessoas nem sabiam explicar, mas era um sinal. Uma outra comunidade também aguardava ansiosamente o Cristo. Eram os essênios, que fizeram parte de uma seita judia fundada cerca de 150 anos antes de Cristo. Possuíam muitas virtudes e ensinavam o amor a Deus e ao próximo, acreditando na ressurreição e na imortalidade da alma. Viviam
em regime de celibato e seus bens eram comuns de toda a comunidade. Eram muito parecidos com os primeiros cristãos e muitos acreditaram que Jesus havia se preparado nessa seita, como se Jesus não tivesse vindo pronto e precisasse passar por algum ensinamento. O Evangelho, segundo o Espiritismo, na sua introdução, faz menção a essa comunidade dos essênios. E essa comunidade é detalhadamente relatada no livro A Grande Espera, psicografado pela Corina Novellino e cujo autor espiritual é nada mais, nada menos do que Eurípides Barçanufo, contando sua experiência de vida naquela comunidade dos essênios, da qual ele fez parte na época como Marcos. Então, os personagens desse livro, A Grande Espera, entre outros, são Lisandro, que seria o espírito Bezerra de Menezes, Josafá, uma encarnação de Caibar Schutel, e Marcos, o nosso Eurípides Barçanufo, que vai relatar essa história vivida. Então os essênios esperavam o Rabboni, Jesus, nosso mestre, por isso a grande espera. E essa espera foi anunciada por muitos profetas e registradas no Antigo Testamento. Só para vocês terem uma ideia, Josafá, ele era o correio daquele grupo. Ele ia buscar as notícias de Jesus recém-nascido, porque Lisandro, que é a encarnação de Bezerra de Menezes, já com uma mediunidade excepcional naquela época, ele já tinha toda uma intuição que Jesus já havia nascido, mas eles não sabiam aonde procurar. Então, Josafá, o Caibar Schutel, era quem buscava essas notícias. Marcos tinha se fixado naquela comunidade desde os 8 anos de idade. Ele tinha sido levado pelo pai, que o deixou aos cuidados de Lisandro, por ele ter se identificado muito com aquele grupo. Quer dizer, o Marcos ele não ficou lá porque o pai o deixou lá, é porque ele se identificou, ele gostou muito daquele grupo. E ele ficou aos cuidados, de Lisandro. Então, o encontro da estrela com os essênios. No livro está muito bem descrito a rotina daquela comunidade, os seus estudos sobre astronomia, sobre espiritualidade. Então Jesus chegou. Josafá trouxe Jesus. Josafá estava indo para Hebrom e de repente veio a intuição de Lisandro para ele que Jesus já havia chegado. E assim, num lugar distante, eles caminhando durante o dia, eles veem uma luz muito forte que se aproximava. E era Jesus. Jesus adolescente. Ele tinha nessa época cerca de entre 14 e 16 anos de idade. E Josafá o conduz até o local onde ele vai falar aos essênios. E essa conversa de Jesus com os essênios, ela está relatada no capítulo 36 dessa obra. Mas antes, vamos ver o que Jesus falou a cada um daqueles 3. Primeiro, ele falou a Josafá. Josafá, foste contemplado pelo divino poder para colaborar na grande seara de luz no mundo. Tua tarefa prende-se às conquistas espirituais das criaturas em razão de sérios compromissos ajustados por tua consciência livre. Estarás presente às decisivas fases de transição no setor evolutivo do orbe.
E eles falavam: mas Rabone, eu não tenho condições, quem sou eu? E Jesus fala: não te assuste, meu bom Josafá, o trabalho alcançará milênios. E eis que nos encontramos 2 milênios depois com o nosso Cairbar Schutel, onde na região de Araraquara ele inicia um trabalho grandioso de divulgação da doutrina espírita. Ele é denominado bandeirante do espiritismo. Aquele jornal, o Clarim, foi ele que iniciou a sua primeira publicação. E aí Jesus vai falar a Lisandro, que era o Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Outra coisa não vos pede o Pai, senão o cumprimento da lei do amor. E o amor é o movimento contínuo com base no bem-estar do próximo. Lisandro, Lisandro, repito-te, o amor é a inspiração mais fecunda que existe em toda a vibração do universo. Quem cultiva o amor supera todas as barreiras e ilumina-se com o entendimento das coisas mais altas. O amor é um programa inteiro de edificações diárias. E aí, Jesus vai falar a Marcos, o Eurípides Barçanufo. Nesse período, ele já estava adulto. Marcos, repousam nos teus ombros fardos de grande envergadura, bem mais delicados que de todos os teus companheiros reunidos. O horizonte está ensombrado de incertezas e aflições, e é necessário que realizes o fato novo de dourar com o brilho da coragem da abnegação a linha do entendimento nos corações. Estás disposto à grande tarefa? E o jovem respondeu humilde: como garantir-vos fidelidade no serviço, meu Rabone? Sou tão fraco e insciente às coisas divinas, quer dizer, ainda desconhecendo as coisas divinas. E Jesus responde: todavia, terás os recursos divinos da celeste misericórdia a amparar-te os passos. Então, nós vemos os papéis que esses 3 espíritos representaram ao longo dos séculos. Tudo é planejado. Jesus conhecia aqueles espíritos, ele sabia das suas potencialidades. E o plano se desenrolaria nos milênios. Nós também temos que nos esforçar, porque um dia nós também estaremos frente a frente com Jesus para assumir essas mesmas responsabilidades. Nos esforcemos para isso. Por exemplo, Marcos, nessa mesma encarnação, ele foi queimado vivo. Em seguida, ele reencarna novamente, já convivendo com um discípulo do apóstolo Lucas, aprendendo ainda mais coisas a respeito de Jesus. Logo em seguida, isso está no livro Ave Cristo, de Emmanuel, ele é Rufo, escravo. E sabe como ele desencarna por não negar os princípios cristãos? Amarrado e puxado por um cavalo, onde ele foi destroçado. E o livro descreve outras encarnações de Eurípides, mas o que foi acima relatado nos serve para que entendamos a envergadura desse espírito. Agora vejam essas datas. 1º de maio de 1880, nascimento de Eurípides Barçanufo. 29 de agosto de 1831, Bezerra de Menezes.
22 de setembro de 1868, Caibar Schutel. O que se destaca nessas datas é o mesmo grupo de espíritos que volta em datas muito próximas. Isso significa que são os trabalhadores do Mestre em novas lutas. Eles continuam trabalhando com ele, como foi dito atrás. A obra seria feita em milênios. Então, Jesus, para que possa promover o progresso da humanidade, ele chama aquele grupo de trabalhadores em novos papéis, novas funções, tudo seguindo uma ordem perfeita de programação, porque eles já estão preparados. O objetivo da casa espírita qual é? Guardadas as devidas proporções, o objetivo é preparar-nos para as maiores responsabilidades que nós deveremos assumir, de livre e espontânea vontade, como eles. Para finalizar, Jesus vai fazer um convite a todo aquele grupo de essênios, né? E esse convite ele é estendido a nós todos. Agora são as palavras de Jesus. Que mérito poderá vir de um sonho sem edificações? A miséria não espera por ninguém. Encontraste hoje um mendigo que vos estende a mão? Serve-o logo. Amanhã talvez seja tarde. O infeliz pode estar vivendo o último fio da existência, a míngua de um alimento vitalizador. Aliviai os enfermos enquanto há vida em seus corpos, porque o fantasma da morte pode vos roubar o ensejo de servir, levando as vítimas do vosso comodismo. O Pai depositou em seus ombros a tarefa de cultivar corações pelo seu trabalho diário, para que o estabelecimento da paz se faça na terra. Que os cuidados de sua comodidade não lhe arrebatem parcelas preciosas de tempo. Bom, que essas palavras de Jesus, que podem ser direcionadas a nós também, né? Que possam atingir o nosso íntimo. Que esses ensinamentos preciosos nos levem a compreender o verdadeiro espírito do Natal, o presente que Jesus espera de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Um Feliz Natal a todos e que a confraternização se faça entre todos os habitantes da terra. Que assim seja.